Abençoe-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Amém. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite, conhecer mais uma partícula, mais uma parte do corpo da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e já fazermos a leitura da Palavra de Deus. Depois quero fazer algumas considerações preliminares. Vamos ler em Mateus capítulo 14, uma passagem bastante conhecida que veio ao meu coração nesta noite, para nós meditarmos e aprendermos com a palavra do Senhor. Mateus 14, capítulo 14, versículos 22 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos então. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Assentai-vos, queridos. Quero agradecer a Deus por esse privilégio e oportunidade de estar nesta igreja com esses irmãos maravilhosos, conhecer Eu botei para ficar mais em pé. a maioria do que aqui estão, até porque só conheci aqui o vosso pastor e a sua família. Prazer reencontrar, rever o pastor Zé Paulo, um grande amigo, velhas datas, muitos anos. Já o conheci no ministério, enquanto pastor jovem, já ministrando a palavra de Deus, como também nos encontramos quando estava na condição de diretor de integração das polícias do estado de Santa Catarina, e eu o conheci na condição de sargento e hoje subtenente, e lá fizemos algumas parcerias, no que diz no tocante, alguns avanços, que se precisava fazer na corporação da Polícia Militar. E foi um prazer muito grande revê-lo e saber desse privilégio, dessa bênção oferida por Deus, dele ter esse rebanho sob o seu cuidado, o qual ele o faz com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho, porque ele ama vocês.
e quero o melhor de vocês, e quero bem das vossas almas, para que vocês tenham comunhão com o Pai Celestial e a salvação em Cristo Jesus, que é o principal. Glória a Deus. Rever a sua esposa, nós chamamos de preta, na nossa intimidade, né? Prazer muito grande revê-la. E também rever aqui o nosso maestro, pastor Adriel, que é uma bênção, né? Pastor, meu filho, não tem jeito, vai assumindo. E todo esse conjunto musical que aqui está, esses jovens que estavam aqui, a minha retaguarda, louvando de uma forma maravilhosa, de todo o coração, abertos, comprometidos com o louvor para Deus. Isso é muito lindo, é tão raro isso. Eu tenho ministrado muitas igrejas, e algumas mais tradicionais, outras menos, mas quero confessar para vocês que me impressionei com a intensidade do louvor que aqui nessa noite fora prestada ao Senhor Deus, merecedor de glória. Glória a Deus. Deus continue abençoando vocês, irmãos. Está ali filmado para botar no YouTube depois, né? Aguenta aí. Depois aguenta o convite aí. Porque é bênção pura, viu? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Continue nesse ministério, né, que Deus tem dado a cada um dos que aqui estão, e cada um dos irmãos que ainda estão aqui, que Deus tem um ministério, tem uma chamada específica para cada um aqui nessa noite. Todos temos um chamado, e Deus tem um dom específico para cada um de nós aqui. Basta que nos coloquemos à disposição do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos usar, para que possamos completar a obra, fazermos a obra do Senhor, enquanto aqui estivermos. Amém. Muito bom estar com os irmãos. E quero externar a minha alegria, dizer de que quando nós vemos jovens, como nós vimos aqui louvando ao Senhor, e vejo que esta é uma igreja jovem, eu fico muito feliz. Aleluia. Aleluia. Porque já com a nossa idade, eu e a minha esposa, né, adentrando os 50 anos, ela amanhã, e eu daqui mais uns dias, né? E eu quero dizer que fico muito feliz ver que jovens como vocês estão vindo aí com essa chama de que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando nos corações para levantar pessoas comprometidas com o Evangelho. Há 35 anos atrás, em Criciúma, minha cidade natal, eu e um colega que foi deputado estadual algumas vezes, mas também nasceram no Evangelho como eu, pastor Juan de Oliveira, nós começamos em Criciúma um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Foi a primeira comunidade terapêutica no estado de Santa Catarina. E eu fui presidente do conselho de entorpecentes por algum tempo e proferi muitas palestras em colégios e vários lugares, e sempre com uma visão única, exclusiva, que era prevenir, trabalhar o jovem para que não fosse preso nas malhas traiçoeiras das drogas. Mas muitos não puderam ser avisados a tempo, nem prevenidos a tempo, acabaram sendo escravos e presos nessa maldita malha traiçoeira das drogas. Então, quando eu vejo jovens como vocês que aqui estão, livres em Cristo, libertos em Cristo, aqui estão louvando o Senhor com alegria e não se submeteram a estas ofertas malditas que o mundo oferece, que tem levado muitos ao infortúnio, à desgraça e à miséria e ao inferno. Então, esta é uma igreja jovem, abençoada, aleluia, que por si só poderá ser uma igreja multiplicadora da mensagem que nós temos para apresentar para este mundo. Amém. Um mundo carente que precisa, e muitos jovens que precisam ouvir de vocês, o testemunho de vocês, a vida de vocês aqui dentro da igreja, servindo ao Senhor com alegria, de cara limpa, sem nada, sem droga, não precisa de nenhum artifício para se emocionar, cuja droga mais forte, a dose mais forte é o Espírito Santo de Deus da vida. Amém. Essa é a dose mais forte que nos faz chorar, que nos faz alegrar,
na presença do Senhor. Não precisa nenhum tipo de psicotrópico para que isso nos impressione e que force a ficarmos felizes. Não, a felicidade ela vem de dentro, ela brota de dentro. Porque Jesus disse que quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Não necessita de nenhum fator externo, porque a nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, eu fico extremamente feliz e até emocionado por ver uma plateia tão jovem, tão abençoada, e está aqui pronto, se colocando na presença do Senhor, com propósitos definidos e poder contribuir de alguma forma para que a sua vida, a sua história, o seu testemunho seja uma pregação viva por onde você passar. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, querido, que você pode não ser um grande orador, uma grande oradora, um jovem que não tenha feito ainda um curso de homilética e talvez hermenêutica, ou ainda está aprendendo da palavra de Deus, mas a vida de vocês por si só, falando por onde vocês vão, por onde passam, o testemunho e o cheiro de Cristo na vida de vocês é que vai trazer outras pessoas para estarem aqui também, fazer parte desse reino. Amém? Amém. Isso é glorioso. Então, quando pedi para que lêssemos juntos esta passagem bíblica, é para nós meditarmos como a palavra de Deus é maravilhosa e nos dá exemplo de capacitação, de que Jesus, quando escolheu os seus discípulos, quando preparou os seus apóstolos, eles não estavam prontos. Ninguém aqui se sinta ainda de alguma forma diminuído ou diminuída, se sentir que ainda não está pronto. E de repente aqui está um jovem, como eu também fui criado na igreja, desde cedo servindo ao Senhor, participando de campanhas evangelísticas, programas de rádios, trabalho de prevenção, ensino na escola, enfim, ou no banco de uma escola, desde o 2º grau, a universidade, tentando fazer da minha vida um instrumento de luz para aqueles que estão ao nosso redor. Mas em alguns momentos nós nos sentimos impotentes, incapazes e achamos que nós teríamos que nascer prontos. Não, ninguém nasce pronto, mas todos somos preparados. O Senhor chama cada um de nós para uma missão, e eu vejo aqui cada um de vocês com uma missão que o Senhor chama. Não sei porque o Senhor está me dando essa palavra nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. É que o Senhor me mostra que há chamadas aqui. Amém, aleluia. Há pessoas com chamadas específicas aqui nessa noite. Aleluia. Para ministérios específicos que você nem imagina. Amém. Que ainda está no recôndito da sua alma, está lá ainda no seu interior, escondido. Que você pensa, você alimenta e até sonha, mas tem medo de falar ao seu pastor, tem medo de dizer que você gostaria de fazer isso ou aquilo. Mas que o Espírito Santo está mostrando isso para você. Está dizendo que você é o instrumento dele, e que ele precisa de você, e que ele vai te capacitar para isso. E nessa passagem que nós lemos, nesse texto em tela, nós encontramos um exemplo claro disso. Os discípulos estavam vivendo os seus melhores momentos, e cada um chamado de forma diferente por Jesus. A maior parte deles eram pescadores, nem todos tinham uma formação específica, mas Jesus foi chamando cada um dentro da sua realidade. Mas todos precisavam estar preparados. E esse episódio que nós lemos aqui, quando Jesus resolve fazer com que os discípulos tivessem essa experiência pedagógica
Jesus precisava pedagogicamente ensinar os discípulos esta que é, no meu entendimento, uma das maiores lições que Jesus deu aos seus discípulos. Porque eles haviam estado vendo Jesus operando milagres, operando maravilhas, e uma das mais importantes maravilhas, eles viram com seus próprios olhos, que era humanamente impossível. Algo que desafiava a física, a ciência, a metafísica, porque eles presenciaram Jesus multiplicar pães, algo material, algo que via multiplicar como se fosse num processo de mágica, aquilo ia se multiplicando, pães e peixe, e alimentar quase 5.000 pessoas. E eles olhavam para um para o outro, sem saber o que dizer, dizendo: meu Deus, que é isso? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Com certeza Pedro, Tiago e João se abraçavam, dizendo: esse é o Deus que nós precisamos, esse é o Jesus que nós precisamos. Talvez seja Ele que vai matar a fome do povo que está sob o jugo de Roma. No pensamento de alguns deles, quem sabe os mais politicamente informados, e talvez com essa herança mais política, tenha trazido para esse campo material e pensado consigo mesmo: é o momento, esse é o cara. Achamos o cara que vai enfrentar o Império Romano conosco e vai tirar o nosso povo da crise, da fome, porque Ele vai multiplicar, Ele vai dar pão. Nós vamos multiplicar pão e peixes, vamos resolver o problema da fome. Não é assim que acontece? Quando se promete, quando se tem expectativa de que alguém vai resolver o problema da humanidade, que vai resolver o problema do país, e as pessoas se alimentam nessa esperança. E Jesus, já percebendo isso, o que Jesus faz? Pensando consigo mesmo, evidentemente, estou fazendo uma análise, viajando no tempo com Jesus, imaginando, olhou para cada um deles, para a euforia deles, e disse: agora vocês precisam de uma lição. Não é isso, não foi para isso que eu vim. O mais importante para vocês não é o pão, não é a comida somente, mas é a confiança que vocês precisam ter em mim, para que vocês possam vencer o mundo. Aleluia. Porque no mundo tereis aflições, como ele disse, mas eu venci e vós vencereis. Amém. Aleluia. Jesus quis tirar eles do campo do conformismo, da comodidade, da expectativa falsa de que o Evangelho seja a solução de todos os problemas. Não. Jesus não veio trazer essa esperança de resolver todos os problemas humanos, porque não é para isso. Não é isso que interessa para Deus. Deus não está preocupado com essa carne, não está preocupado com a matéria, o que nós podemos ter. Ele abençoa, Ele nos dá, porque nós pedimos, Ele tem muito para dar. E quando nós temos fé, Ele dá com abundância. Amém. Mas o que Ele quer de nós não é o que nós podemos alcançar materialmente, mas é o que nós podemos alcançar espiritualmente. Aleluia. E é dessa alma que Ele quer cuidar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Verdade. Ele olha para os discípulos animados e diz: olha, eu quero ficar um pouquinho a só. Vocês aproveitem aí, vão pescar, juntam as redes de volta, pegam os barcos de vocês, e vocês vão pescar enquanto eu vou ficar a só, à parte, falando com o Pai. Quando Jesus enviou os discípulos, pela sua presciência, pela onisciência e pela onipresença, Ele já sabia que os discípulos passariam por essa experiência. Ele sabia e queria que os discípulos sentissem isso de alguma forma.
para que testasse realmente a fé, se eles estavam ou não preparados para o que viria dali para frente. Pedagogicamente, Jesus permitiu que eles vivessem aquele momento de luta e de prova, para que dali para frente eles pudessem enfrentar o mundo e os desafios que viriam na vida de cada um dos apóstolos. Às vezes, irmãos, nós não entendemos os desígnios de Deus, e nós achamos que deve ser sempre do nosso jeito, e nem sempre do nosso jeito. Não é como nós pensamos, como nós planejamos às vezes, porque nós pensamos uma coisa e Deus tem outro plano para a nossa vida. Então, o mais importante de tudo isso é nós, como cristãos, antes de qualquer atitude, antes de qualquer iniciativa, que nós perguntemos ao Senhor, que nós oremos ao Senhor, qual é a vontade do Senhor em nossa vida, que se cumpra em nossa vida a sua vontade e não a nossa vontade. Sim, Senhor. Porque a partir daí Deus começa a estabelecer uma relação direta com cada um de nós. Amém. E nos mostra o caminho fica muito mais fácil. Glória a Deus. Porque às vezes queremos fazer do nosso jeito, e do nosso jeito normalmente pode dar errado. É verdade. E eles estavam, diz a Bíblia, na quarta vigília da noite, isso umas 3 horas da manhã, pescando por ali, andando e fazendo. A Bíblia até não fala assim nessa primeira passagem, eles estavam, tem 2 passagens que eles estavam pescando. Nessa é meu entendimento que eles estavam no barco, andando, conversando, relembrando talvez aqueles momentos aí da multiplicação dos pães, revivendo as bênçãos. E eles estavam acostumados, irmãos, com o mar da Galileia. Eu não sei se alguns dos irmãos já conheceram ou já foram a Israel e conheceram o mar da Galileia. Eu estive lá. Eu conheci o mar da Galileia, conheço o mar da Galileia. Conheço e fiz a travessia, inclusive, de Galileia a Tiberíades, com um barco que era conduzido por um judeu convertido. E nessa travessia, o proprietário desse barco era um judeu, Daniel Carmel. Quem quiser pesquisar na internet, você vai encontrar muitas músicas de Daniel Carmel, e vai encontrar também um dos vídeos que eu coloquei na internet, que foi no momento da travessia do Mar da Galileia, poder de Deus no Mar da Galileia. Quando nós estávamos atravessando o Mar da Galileia, houve uma emoção muito grande, uma operação do Espírito Santo tão grande, que a gente não se conteve, realmente foi algo extraordinário. Mas o Mar da Galileia, irmãos, para exemplificar para os irmãos, ele é um mar de 28 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Então, não é toda essa sumidade que se imagina, porque quando nós lemos na Bíblia que Jesus passando pelo mar da Galileia, aí você pode pensar, é um mar. Aqui você pode dizer, Jesus passando pelo mar de Genezaré, você pode pensar que é outro mar. Jesus passando pelo mar de Tiberíades. Não, irmão, é o mesmo mar. É o mesmo mar, só que cada comunidade daquela tinha um nome. A comunidade de Genezaré é ali, então, quando estava em Genezaré, era o mar de Genezaré. Quando estava na Galileia, era o mar da Galileia. Quando estava na comunidade de Tiberíades, é o mar de Tiberíades. Os irmãos entenderam? É como os ribeirinhos que moram, como se diz isso no coloquial, né? Na nossa região do sul, lá tem uma região, inclusive onde eu tenho um rancho de pesca aqui na Lagoa do Mirim, o pastor Zé Paulo conhece bem, que é uma lagoa muito parecida com essa, é uma lagoa, que tem mais ou menos essa dimensão. Então, cada comunidade daquela ali é um nome. Então, quem está morando naquela comunidade
Ouve dizer, lá no mar, ali no estreito, da Roça Grande, o mar de Roça Grande, o mar de Ibituba, o mar, depende da comunidade, tem um nome, né? Então, naquele momento, Jesus havia permitido que os discípulos estavam lá. O mar era o mesmo, só que nesse momento, naquele dia, foi um dia diferente. E eu fui fazer uma pesquisa e lá me informei bastante sobre essa questão desse momento difícil que viveram os discípulos, dessa tempestade, porque essa tempestade não é tempestade de mar, é tempestade de vento. Porque no Monte Hermon, que é o monte mais alto de lá, que fica no sul de Israel, é muito gelado. Então lá é sempre frio e gelado. No lado, e no outro lado, que é Chacumá, onde fica o Mar Morto, é muito quente. Que eu estive lá no Mar Morto, também conheci. Lá é muito quente. Então, quando desce o vento que sai lá do monte gelado e vem um vento quente do Mar Morto, eles se encontram o vento frio e o vento quente. Quando se encontram, dá uma tempestade de vento. E o outro lado, quando vocês forem lá, vão observar isso. E do outro lado, principalmente no lado leste do Mar da Galileia, existem as montanhas de Golã. E as montanhas de Golã, elas são relativamente altas e elas encurralam o vento. Então, quando o vento desce, ele encurrala e vai pressionando, e vai tensionando o mar. E aí começa remoinhos de vento. E a tempestade se torna muito forte. E foi exatamente numa dessas tempestades que os discípulos viveram e presenciaram. Embora experientes pescadores, porque a maioria deles eram pescadores. Então, em tese, eles eram para estar preparados e acostumados com as tempestades. Mas aquela tempestade era uma tempestade induzida, para que eles sentissem realmente a diferença das demais tempestades que eles já haviam enfrentado. Nessa tempestade foi diferente, tempestade de vento, que levantou a água lá no sul e chama de banzeiro, o pescador chama de banzeiro, né? Que levanta a onda de metros. Eles se apavoraram e começaram a ter o que? A Bíblia diz o que teve o que? Medo, né? Tiveram medo. Irmãos, o medo é uma das coisas mais discutidas hoje. Se você for fazer um curso de motivação neurolinguística ou qualquer curso que você possa fazer nessa linha motivacional, o que eles mais vão tentar falar para você é como vencer o medo. Porque na verdade é um dos fatores que mais dificulta a vida das pessoas. Os psiquiatras dizem que existem mais de 300 tipos de medo, né? Medo de escada, medo de andar de avião, medo de gato preto, medo disso, medo daquilo. Cada um tem os seus medos. Todos nós temos as nossas fobias, os nossos medos. Então o medo é algo que arrefece, que tira, que bloqueia às vezes a nossa energia e nos tira a vontade de continuar, e cria nesse momento de crise, de embaraço, ele cria a incerteza e faz agigantar dentro de nós o que? Fantasmas. Quando deixamos o medo aflorar em nossa vida, automaticamente os fantasmas afloram simultaneamente. Agora alguém vai dizer, mas fantasmas? Sim, fantasmas não existem. Fantasma existe na cabeça das pessoas, ele é algo apenas mitológico. Mas a expressão fantasmas, colocada na Bíblia Sagrada, era algo que vinha no coloquial daquele povo humilde, porque tudo aquilo que eles não entendiam, eles colocavam como fantasma. Tudo que assustava, tudo que provocava medo, era produzido algo chamado fantasmas. Então quero dizer para vocês que o medo, ele geralmente cria fantasmas. Aquele sonho que você tem, jovem,
aquele sonho que você tem, mãe, pai, amigo que aqui está nessa noite, e que você veio buscar, e que você não está conseguindo, porque está com medo de que algo dê errado. A primeira coisa que você vai ter que derribar da sua vida, tirar fora da sua vida, é a palavra medo. Amém. Aleluia. Não tenha medo. Jesus veio para que ele tirasse o medo de vencer o mal. No mundo nós teremos dificuldades, aflições, mas Jesus disse: não tenham medo, eu estou com vocês, vou estar com vocês até a fundação, até a vida. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos os dias vou estar com vocês. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, grande é esse Então, Senhor. não há motivo para que deixemos que o medo aflore em nossa vida. Porque o medo cria gigantes. A primeira coisa que nós vemos quando sentimos medo são os fantasmas da vida. Não é verdade? Começamos a ver coisas que não existem. Então eu quero dizer para você nessa noite: deixe de fora isso. Não comece a pensar coisas que não existem, que você está implantando na sua mente, está criando a mais. Os discípulos, quando viram o vento contrário, quando sentiram medo, apareceram os fantasmas, eles gritaram, começaram a gritar. E quando viram Jesus andando sobre as águas, eles não reconheceram Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos vencidos pelo medo, pela incerteza, pela falta de fé e de confiança, nós não enxergamos Jesus na tempestade. Verdade. Senhor Jesus. Nós não enxergamos Jesus na tempestade quando deixamos ser vencidos pelo medo, porque o medo gera a incredulidade. Tanto que Jesus disse: homens de pouca fé, porque Jesus sabia que o medo havia arrancado a fé daqueles homens. Então, para que estejamos preparados para as tempestades da vida, e quem não as tem? A minha pergunta é esta nessa noite: quem não as tem? Quem em algum momento da vida já não passou por uma tempestade? Na área financeira, na área sentimental, na área matrimonial, em alguma área da vida, na área profissional, você pode ter sido vítima dessa tempestade que você pensa assim: meu Deus, quando vai passar essa tempestade? Quando perdemos um ente querido, quando somos acometidos ou somos informados de um ente querido que está doente, quando somos informados de algo ruim em nossa vida, é possível que nós estejamos passando por algum tipo de tempestade. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa noite, que é preciso vencer o medo, vencer a tempestade e vencer os fantasmas de nossa vida. Aleluia. Não estou vendo o relógio aqui. Não estou vendo o relógio, não sei nem que hora agora. Se já venceu o meu tempo. Ah, é lá. Ah, já venceu. Já estourou. 9h30. Já estourou. 9h30? Não, mas eu não quero cansar um pouco, não. Eu só para encerrar, eu quero dizer para cada um de vocês nessa noite: não tenha medo da tempestade. Aleluia, Senhor. Mas ao mesmo tempo, de não só não ter medo, é estar preparado para a mesma. Aleluia. Porque apesar de nós não termos medo, isso não quer dizer que ela não possa acontecer. Você escutou bem o que eu estou dizendo? Não necessariamente eu ter fé, eu sou membro da igreja do pastor José Paulo, eu ser fervoroso, ser músico, ser cantor, isso não quer dizer e nos dá garantia de que nós não vamos atravessar a tempestade em algum momento de nossa vida. Aleluia. Por isso que Jesus quis ensinar os discípulos: vocês vão aprender a viver na tempestade, mas vocês irão sobreviver na
falamos de medo, é necessário falarmos também da confiança, da fé, da segurança. E a fé, a segurança, só está em Jesus. Amém. Gostaríamos de dizer para vocês de que no mundo há uma esperança de uma segurança total, de que no mundo ainda há esperança de que não tenha mais violência, ainda tenhamos a esperança que teremos dias melhores, que não precisemos mais de policiais para cuidar da cidade, que não precisemos mais ter modos de segurança, porque está tudo resolvido, que não vai haver problema nenhum, de que não haverá mais doença, que não haverá mais crise. Não posso prometer isso para vocês. Agora, aquilo que Jesus disse, se Jesus disse que no mundo tereis aflições, Ele não nos enganou. Ele disse que nós teríamos, mas Ele nos garantiu uma coisa: eu venci, vocês o quê? Vencerão. Amém. Glória a Jesus. Isto é mais importante. Glória a Deus. É a confiança, é a segurança. Amém. Saber que Jesus diz que estou convosco todos os dias até a consumação. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. E que Jesus está ao teu lado. E nós podemos cantar como nós cantamos aqui, ao teu redor, né? Deus sempre está ao meu redor para me guiar. E nós cantamos, sabemos que em Nele nós temos confiança. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu estava lendo uma mensagem nesta semana, achei muito interessante, de um garoto que havia viajado de avião, e no meio da viagem começou a acontecer uma grande turbulência. Quem viaja de avião sabe que é uma turbulência, e às vezes mais forte e às vezes mais fraca. Bom, Chapecó, falar em avião até é ruim, né? Até não é bom. Mas assim, esta criança estava lá no avião e de repente começa a sacudir, e todo mundo no desespero, a aeromoça percebeu que aquele jovem continuava no lugar dele, sereno, lendo um livro. Chegou, bateu no ombro e disse: moço, por que você está tão tranquilo e nós tão nervosos? E a criança respondeu: sabe por quê? Porque o piloto dessa nave é o meu pai. Amém. Aleluia. Sabe por que você pode estar tranquilo aqui nessa noite? Porque o piloto de nossa nau é o nosso Pai. Amém. Amém? Vamos se pôr de pé, porque Ele é nosso Pai e Ele cuida de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, porque o Pai do céu, nosso Pai Celestial, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem cuidado de nós. Ele está ao nosso lado para tirar o nosso medo, para que nós possamos vencer os ventos contrários. Quem não tem ventos contrários em nossa vida? Os ventos normalmente não são favoráveis, normalmente são ventos contrários, mas os ventos contrários serão resistidos pelo escudo da fé e pelo capacete da esperança. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Pastor Paulo César, orando com vocês. Zé Paulo, José Paulo, orando com vocês nessa noite. O Juca, meu amigo Juca, de tanto eu chamar de Juca, acaba trocando o nome dele. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Mensagem poderosa nos nossos corações. Deus fala com alguém especificamente. Especificamente. E nós não queremos dar o amém nessa reunião, pedi-los, sem antes dar a oportunidade para você, quem sabe, você que está passando pela tempestade e tem buscado o Senhor, e o Senhor tem deixado você sozinho no teu barco, porque Ele precisa que você tenha essa experiência, tenha fé acrescida,
mas o Senhor está sempre disposto a ir de encontro aos seus discípulos. E Ele usa as formas não convencionais. Ele não pega um jet ski, uma lancha, para chegar até o nosso barco. Ele vai andando sobre as águas. Você, quem sabe, nessa noite está passando por uma turbulência, por uma tribulação, por uma tempestade, qualquer área da tua vida, e tem se sentido só, se sentido até abandonado, tem clamado talvez e não tem encontrado a resposta, não tem ouvido a resposta, não tem recebido. O Senhor nessa noite usou Eliseu para te chamar para perto dele. Quem sabe você precisa, você quer uma oração pela tua vida, quer que nós oremos juntos contigo, quer te convidar essa garotada aqui para tocar a oração, cantar o hino. Enquanto eles cantam, quer te convidar a vir aqui à frente. Vamos orar juntos, vamos orar juntos. Eliseu vai estar intercedendo a Deus por você. Se quer oração, é o teu momento, o convite está feito. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, o herdeiro de Deus, ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, bendite sempre, além de louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, bendite sempre, além de louvor. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalhando nessa noite, Espírito Santo, faz o teu trabalho aqui nessa noite, Espírito, maravilhando todo o tempo. Vai orar agora por essas vidas que estão. Cumpra a tua palavra, Senhor, corrompe a tua palavra. Eterno Deus, Pai celestial, Deus de amor, Deus Criador dos céus e da terra, Criador dos mares, dos montes, das estrelas, do universo. Deus, aqui estão teus filhos, Senhor, a obra-prima, Senhor, aqui está a obra-prima da tua criação, Senhor, são teus filhos, são os teus filhos que tu amas. Teu amor foi tão grande, Pai. Paizinho, teu amor foi tão grande. Tu nos amaste tanto, Senhor. Há muitos jovens aqui, Senhor, ainda muitos inseguros com o seu futuro. Há muito medo amanhã. Há muito medo, Senhor, com essa Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estudei com um amigo e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Este foi sua
levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Cristo leva um amigo e só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor.